Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos. Feliz 2024. Estamos no início ainda do nosso ano. Muitas igrejas com as pessoas em recesso, férias, muitos voltando a partir dessa semana em outros estados e outras cidades desse país. E nós começamos esse ano com duas guerras instauradas no planeta, com vários movimentos na África e na Ásia, que são não literalmente guerras, mas movimentos de terrorismo no nosso planeta. Vivemos ainda na eterna ameaça daqueles nossos irmãos que vivem na Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Vivemos um momento muito complicado na América Latina e iniciando um ano que nós precisamos colocar nosso centro de pensamentos, de ações, de esforços em relação a Jesus e ao seu Evangelho e aquilo que se relaciona ao reino de Deus. Me permitam essa introdução. Primeira vez que estou trazendo uma palavra na missão, e se fosse um pregador mais carismático ou animador de auditório, tentaria trazer algumas pregações hoje dos pastores coaches Sechonoye, para trazer apenas aquilo que nós queremos ouvir, o que as pessoas desejam ouvir, normalmente fruto das suas necessidades, dos seus momentos, daquilo que estão vivendo no seu cotidiano. Se quisesse fazer uma mensagem que duraria apenas uma leitura de 3 capítulos, eu chegaria aqui e diria: vamos ler então o maior sermão de todos os tempos. Vamos ouvir aquele que nós precisamos ouvir. Vamos ver a espinha dorsal e a integralidade de tudo que nós precisamos saber acerca de Jesus, da mensagem do reino e daquilo que temos que fazer como discípulos. Então vamos ler aqui juntos Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. E terminado esse sermão, faria uma oração e nos despediríamos para as nossas casas. Não vou fazer isso, mas vou pedir a vocês que nesse ano de 2024, que vocês leiam e tenham em mente de rever o maior sermão que nós precisamos ouvir todos os dias, todos os domingos, que é o Sermão do Monte proferido por Jesus. Tenho isso como alvo de ler, reler as implicações desse ano. Recomendo 2 comentários que até encorajaria a igreja depois, Pastor Ed, Pastor Marcos, Bilão, que pudesse encomendar para a igreja. A mensagem do Sermão do Monte, da editora Ultimato, o maior e melhor comentário sobre o Sermão do Monte do reverendo John Stott. E que vocês tivessem esse comentário junto enquanto vão ler a Bíblia e o Sermão do Monte esse ano. E o outro comentário, tem alguns exemplares só ali, do pastor Luiz Saião, Sermão do Monte, para olharmos tudo aquilo que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós nas implicações do discipulado, que é o que nós vamos ver hoje. E antes de nós visitarmos aquilo que preparei para a nossa reflexão, eu queria começar com uma pequena leitura que você pudesse acompanhar, ou na sua Bíblia física, ou no seu iPad, iPod, iPin, para os que são do Nordeste, no seu iPhone, que está lá em Mateus capítulo 10. Esse texto, depois, quando lemos do Evangelho de Lucas, já acrescido. Primeiro chamado aos discípulos, aos primeiros discípulos, 12 discípulos, e depois no texto
de Lucas, que nós não vamos ler, Lucas 10, que é basicamente esse texto, mas agora com a missão dos 70, não somente 12. E o pano de fundo, logo terminando o capítulo 9 de Mateus, é o pano de fundo em que Jesus faz a convocação ao discipulado, que chama os primeiros discípulos. E o texto diz um pouquinho antes, que Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Versículo 35 do capítulo 9 de Mateus. E vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Chamando então os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Depois Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. E Jesus enviou esses 12, ordenando-lhes: não ireis primeiramente aos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Antes vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, a mensagem está aí: o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. No texto lá de Lucas, ele mostra que nós não precisamos nos preocupar com nada, que enquanto estamos tentando seguir o caminho do discipulado e obedecer a Jesus, pregando o evangelho do reino, ele vai estar suprindo todas as nossas necessidades. Versículo 11 do capítulo 10 de Mateus: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurem saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que vocês vão falar, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que vão falar, mas o Espírito do vosso Pai é o que fala por meio de vós. Um irmão entregará ao seu irmão a morte, um pai ao seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais e os matarão, e serem odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aí. Primeiro chamado de Jesus aos seus discípulos, movidos pela compaixão e pelo amor incondicional que o Senhor tem por ovelhas que ainda estão sem pastor e que não o conhecem. Discípulos, os primeiros discípulos que Deus chamou e que trouxe, procurando dizer a eles as implicações do discipulado. Mas eu queria ler mais uma coisa
antes dessa caminhada. Os discípulos são chamados naquele momento, dentro das suas profissões, dentro das suas realidades, e num momento de necessidade para que a mensagem do reino começasse a ser conhecida em toda a Galileia, na Palestina, em toda a realidade de Israel, e não só dentro do muro, dentro da herança hebraica, mas fora do ambiente. O que mostra já de início que para sermos discípulos e fazermos discípulos, nós temos que estar inseridos na vida, na existência humana, nos lugares aonde a luz precisa brilhar, onde o sal precisa salgar. E quando nós olhamos a história da igreja, nós percebemos que perdemos essa dimensão da presença daqueles que são chamados por Jesus para serem discípulos dentro das suas realidades. Vamos observar. Pedro, pescador. André, pescador. Tiago, maior. Tiago, filho de Zebedeu, pescador. Tomé, pescador. Filipe, pescador. Mateus, cobrador de impostos. Simão Cananeu, que era um ativista social, que era um ativista político, conhecido como guerreiro. Deus chama Simão para ser discípulo. Judas Iscariotes, desculpe o tesoureiro da igreja, era tesoureiro. Deus chamando discípulos em todas as suas profissões. Tiago menor, filho de Alfeu, que a Bíblia não menciona. Judas Tadeu. Depois Paulo, depois Barnabé, depois Matias. E olha o preço do chamado do discipulado dentro daquela realidade. Vamos lá. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, porque ele não se considerava digno de morrer na mesma posição natural que Jesus morreu. André foi crucificado na Grécia em uma cruz em forma de X. Tomé foi morto na Índia, onde ele trabalhou, traspassado pela lança de 4 soldados. Filipe também morreu crucificado. Alguns estudiosos dizem que ele foi preso e torturado. Mateus foi apunhalado e traspassado até a morte na Etiópia, onde anunciava e pregava o evangelho do reino. Bartolomeu foi esfolado vivo e decapitado pelo governador de Albanópolis, onde é hoje uma região da Rússia. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado a mando de Herodes Agripa I em 44 depois de Cristo, o primeiro mártir que entendeu o preço e a radicalidade do discipulado. Simão foi morto martirizado porque se negou a adoração e sacrifícios ao Deus Sol. E ele morreu tendo ministério no norte da África. Judas Tadeu, junto com Simão, foi martirizado e morto por machadadas. Judas se enforcou. E João morreu de forma natural em Éfeso com 94 anos. Paulo foi feito prisioneiro em Roma e executado por decapitação. Matias morreu apedrejado. E Barnabé também apedrejado. Cada um dentro da sua realidade, do seu ministério, da sua profissão, procurando servir a Jesus. Eu tenho para mim, depois desse tempo de evangelho, são 51 anos hoje do ministério e esse ano 40 anos de ministério pastoral. Que tendo ouvido tanto sobre discipulado, que nós nos acostumamos a esse termo, mas nós não conseguimos avaliar e dimensionar o que significa isto.
E para mim, o primeiro exemplo claro está na prática que acontece nas igrejas, nas instituições eclesiásticas ou nas comunidades que se reúnem em nome de Jesus. Há pessoas que durante toda a sua existência não receberam um acompanhamento, um discipulado presencial de homens e mulheres que puderam acompanhar e ajudando a entender a palavra, a mensagem de Jesus, a mensagem do reino. Há pessoas que não levaram nenhuma outra pessoa à experiência de conversão, evangelizando e passando pela paternidade de ver pessoas nascerem fruto do seu testemunho. E que por não estarem discipulando e fazendo discipulado, se filiaram a instituições eclesiásticas, a comunidades que nos trouxeram a uma vida de comodismo, de conforto. Eu vejo pastores, líderes hoje em denominações diferentes, que procuram o tempo todo se adequar para poder satisfazer aquelas pessoas que fazem parte da sua comunidade. E que, não sei porque nesse percurso, e eu me considero também parte dessa doença instalada na igreja, de que as pessoas se tornaram religiosas. As pessoas se tornaram participantes de atividades religiosas e que muitas vezes não descem na profundidade e na simplicidade do reino de Deus que se instala quando nós estamos dando testemunho, quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos preocupados em ser sal e luz, estarmos presentes em todos os segmentos da sociedade. E eu me lembro que logo depois da minha conversão, eu trabalhava com música, com os músicos, e eu me orgulhava de, eu não estou mais convivendo com eles, mas eles não me colocaram para fora. Eu mesmo me ausentei, eu mesmo fugi daquela realidade e depois tentar me inserir novamente naquele ambiente para poder testemunhar para as pessoas que eu convivia, foi muito difícil. E como é que nós podemos entender o discipulado e fazer discípulos se não convivemos com pessoas não cristãs? Pastores muitas vezes não convivem com pessoas não cristãs. Você não tem um amigo que você constrói dentro da universidade, da sua escola. Alguém que mora no seu condomínio que você não constrói amizade. Você está sempre cercada de pessoas que já estão acostumadas ao Evangelho, à experiência da religiosidade. Nós estamos muitas vezes ausentes de lugares onde nós não deveríamos jamais termos nos ausentado. E a pergunta que eu gostaria de fazer nesse início, e está aí, é onde e como eu estou no processo de discipulado em 2024. Em seguir, em amar, em conhecer e obedecer a Deus. Eu sou um discípulo. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu entendi o que Deus espera de mim. Eu estou me esforçando e vou colocar os meus esforços esse ano como pai, como esposa, como filho, como estudante, como profissional, como um pastor, como um missionário. Porque quando Jesus fala, rogai para que o Senhor levante trabalhadores para a seara, Ele não está falando, olha, que Deus, que se levantem pastores, que se levantem só eclesiásticos, que estão acostumados com a sinagoga. Não. Aqueles que são minhas testemunhas e que eu escolhi para me seguirem, para dar testemunho daquilo que eu estou trazendo a vocês, que é o Evangelho do Reino. Aleluia! Eu entendi isso, porque passam-se os anos e parece que eu não enxerguei, eu não entendi isso. Mas como é o nome do seu filho espiritual? Eu não tenho. Qual é o nome da sua filha espiritual? Eu não tenho. Qual é a pessoa que você está convivendo e que você está orando pela conversão dela? Eu só convivo com crente. Eu fiquei anestesiado com essa questão. Ouço falar de discipulado. Nossa, parece que o pessoal não para de falar sobre isso. A pergunta é, eu estou sendo um discípulo de Jesus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou levando outras pessoas a Cristo? Aonde eu estou nesse processo no início de 2024?
Mateus 28. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas, todo o conselho de Deus, toda a mensagem do Evangelho do Reino. Mas Mateus descreve o chamado dos primeiros discípulos. Depois Lucas traz essa mesma mensagem agora, ampliando aqueles que vão ser discípulos, os 70, a missão dos 70, e agora eu diria a nossa missão. Mas Jesus já começou dizendo que nós não vamos ser bem recebidos, que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada, que Ele veio dividir a família. Jesus trouxe uma mensagem que vai nos levar a situações de desconforto o tempo todo. Este é o Evangelho do Reino. Mas eu não quero esse Evangelho. Olha, bem-aventurados vocês são quando me perseguirem por minha causa. Mas tem gente que se afasta de Jesus e do seu Evangelho na perseguição, e outros que não são perseguidos e se afastam do Evangelho, não querem compromisso com Jesus. As implicações são muito sérias, são muito profundas, nos traz para uma jornada absolutamente de dependência de Deus, onde nós não vamos ter as coisas certinhas de segurança. Eu estou chamando vocês para me servirem onde eu levantar vocês. Olha, não precisa levar túnica, não precisa levar, mas o que eu preciso levar para a provisão? Eu vou suprir as suas necessidades enquanto vocês estão sendo minhas testemunhas, onde Ele colocou você. Nossos filhos estão olhando para nós, nossos filhos estão se descomprometendo com o Evangelho, porque eles olham para nós e muitas vezes não veem um compromisso com esse Evangelho, com o Reino. O meu pai é um bom membro de comunidade de igreja, mas ele deixou de ser discípulo há muito tempo. Irmãos, estão entendendo o que eu estou querendo comunicar? É possível eu ser um religioso, é possível ficar anos numa comunidade e não ser discípulo de Jesus. Relembrando, junto com vocês, John Wesley diz que o discipulado é nossa resposta à manifestação de amor incondicional de Deus na cruz do Calvário. Aleluia! Dr. J. Packer, falecido recentemente, um dos maiores escritores cristãos, teólogo que influenciou pastores e missionários nessas últimas 5 décadas, que o discipulado é a nossa decisão de conhecer e obedecer a Cristo. O Dr. Paul Stevens diz que o discipulado é a vivência da nossa humanidade em santidade. Como é que é? É ser humano, é viver a nossa humanidade com as nossas limitações, porém vivermos a nossa humanidade em santidade, honrando a Deus, tendo o nosso caráter transformado, o nosso temperamento transformado, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. A missão existe, o ministério translocal existe, para que pessoas se tornem seguidores, que amem a Deus, que sirvam a Deus, que obedeçam a Deus, e essa é a nossa missão como igreja, não há outra. Dr. John MacArthur diz que o discipulado é o caminho para sermos de fato cristãos. De fato cristãos. A W. Tozer, um dos maiores teólogos do século passado, que disse a famosa frase, adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Adoração não é fazer música, apesar da música ser um segmento importante da adoração. Adoração não é termos palco, som, iluminação. A igreja perdeu a sua noção do que é adoração. Dr. A W. Tozer diz que o discipulado nos leva a vivermos e manifestar a glória de Deus.
Dr. Gordon Fee, um dos maiores estudiosos, falecido recentemente, em grego, um pastor pentecostal, Dr. Gordon Fee diz que o discipulado é um projeto de vida para seguirmos a Cristo. Discipulado é sermos referência para outra pessoa de como podemos seguir a Jesus. O discipulado é também um ministério na vida das pessoas até que cheguem à maturidade em Cristo Jesus. Discipulado é o ministério que cada um de nós tem de ajudarmos pessoas a se tornarem seguidores e consagrados a Jesus. O discipulado é também o nosso envolvimento na expansão do reino de Deus. Perceberam no texto que nós lemos em Marcos? Lucas faz a mesma referência. Estão curando enfermos, sim. Estão expulsando demônios, sim. Estão ajudando as pessoas assim. Mas ao levar e fazer tudo isso, eles estão dizendo: estamos aqui anunciando o reino de Deus. O reino de Deus está sendo estabelecido, será na história, será em todas as dimensões que nós vivemos. O reino de Deus vai se concretizar. E Deus continua à espera de que eu e você sejamos de fato discípulos e não apenas aficionados religiosos. O discipulado envolve o nosso testemunho, envolve a evangelização, envolve a pregação contínua do evangelho do reino. O discipulado torna o amor de Deus conhecido em todas as nações. Olhem para lá, por favor. Não é para cultuar a bandeira não, tá? E poderíamos colocar mais bandeiras que estão ali. O evangelho precisa ser conhecido em todas as nações, em todas as realidades. E Deus colocou e nos chamou dentro da comunicação e missão cristã, desta comunidade de fé, a consagrarmos a nossa vida para tornar o evangelho conhecido em todas as nações. Olha, Nelson, eu preciso repensar esse negócio. Só esse texto de Mateus já faz a gente repensar. Eu estou levando a minha família, creio na promessa de Deus, as lutas lá na minha família presentes, a dificuldade de testemunhar, de falar de Cristo hoje, em outros contextos. Recentemente eu vi uma palestra de um pastor dizendo que a universidade é o inimigo do jovem cristão. Você imagine que mensagem absurda essa. A universidade que foi fundada fruto da igreja protestante. A universidade que foi um legado que os protestantes deixaram à sociedade. A universidade onde a nossa fé é provada e aprovada, onde fortalecemos o nosso caráter. Um líder cristão dizendo: cuidado com os nossos filhos, porque lá eles vão encontrar, o pessoal vai falar sobre humanismo, vai falar sobre existencialismo, vai falar sobre comunismo, vai falar sobre tendências ideológicas, e olha, temos que ter cuidado, os nossos filhos não serão poupados e terão que aprender a serem cristãos na universidade e na sua profissão. Louvado seja o nome do Senhor, porque a universidade, e Bauru é uma cidade universitária, estudantil, que esperam as suas testemunhas para levarmos pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. As universidades aqui são a nossa Jerusalém. Não é nem confins da terra. Para vir na missão, você anda 5 quilômetros da cidade até aqui. Qual é o grupo de estudo bíblico que o seu filho tem na universidade? Já aprendemos e estamos dando testemunho nas comunidades de periferia, e esse é um legado que a comunicação e missão cristã deixa, de testemunho para essa cidade. Vários trabalhos começaram em regiões mais carentes.
nós devemos continuar indo. Onde nós estamos nesse início de 2024? As condições para o discipulado não mudou. Amor maior e prioritário por Jesus. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 9, Jesus diz mais ainda: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, você vai e prega o reino de Deus. Você não vai deixar de honrar os seus pais, você não vai deixar de amar a sua família, mas você vai priorizar o amor a Deus acima do amor de qualquer familiar. Negar-se a si mesmo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Nós precisamos aprender a negar a nossa vontade e dizer: seja a tua vontade, Senhor, feita na minha vida. É difícil. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ele já vai terminar, fica tranquilo. Ele se empolgou. Ai, ai. Escolha consciente de identificação com a cruz. Se alguém quiser me acompanhar e me seguir, tome a sua cruz. Irmãos, eu descrevi aqui o martírio e a morte dos primeiros discípulos. E eu tenho para mim que você ouvir essa mensagem debaixo do Império Romano, onde as pessoas estão querendo adorar a César, onde as pessoas estavam querendo adorar a reis. Trazer essa palavra de que é importante nos identificarmos com a cruz é um preço muito alto, e fazermos isso num país como o nosso, onde há liberdade religiosa, torna muito superficial o que nós entendemos por discipulado. Precisamos nos identificar com a cruz, rejeição, disponibilidade ao martírio, morte. Seguir a Cristo, Mateus 16, 24. Precisamos levar o Evangelho a sério, e uma característica do discipulado é o amor pelos nossos irmãos em Cristo. E aqui mais uma vez apenas reforço, em nome de Jesus, este ano, de novo, é um ano em que nós vamos precisar pedir a Deus a capacidade de amar incondicionalmente os nossos irmãos. Eu preciso dizer isso no início de 2024. A igreja brasileira ainda continua dividida, lamentavelmente, por questões ideológicas e políticas. Mas é característica do nosso discipulado amarmos os nossos irmãos. E entendemos que o projeto do reino de Deus não tem nenhuma perspectiva ideológica. O projeto e o reino de Deus é outra coisa. Então, queridos, que a marca da comunicação e missão cristã esse ano seja o amor entre os irmãos. Apesar de pensarmos em algumas situações de forma diferente, que essa comunidade não seja afetada pelo que nós vamos viver esse ano. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde, e que nós não demos nenhum espaço para Satanás deitar e rolar no nosso meio. Amor e obediência à sua palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É nesse contexto, irmãos, no versículo 22 de Mateus que eu acabei de ler: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Se nós formos aprovados, vivendo tudo isso, nos identificando com a cruz e pagando o preço, nós vamos estar vivendo uma das dimensões mais necessárias, que é permanecermos em Cristo e fiéis à sua palavra. Pastores, presbíteros, preguemos a palavra. Vivemos numa igreja que já não lê mais a palavra. O brasileiro não lê mais livros sequer. Eu trouxe ali atrás livros que sempre trago, encorajando os irmãos a lerem. Às vezes volto com a maioria dos livros. Nós não gostamos de ler, nós não lemos nem a Bíblia às vezes. Quanto mais um livro, um comentário que ajude a ampliarmos a nossa capacidade de pensar a fé cristã. Preguem a palavra. Falem o que precisa ser dito, o que a palavra de Deus diz. Com amor, com transparência, com compromisso, com verdade. E vamos ver o crescimento da comunicação e missão cristã em 2024. Abandonar tudo para seguirmos a Cristo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. E faço novamente a pergunta, encerrando essa breve mensagem. Aonde estou hoje no processo de discipulado? Eu tenho priorizado seguir, amar, conhecer e obedecer a Deus? Eu vou provocar. Chegando em casa com seus familiares, depois lá do cafezinho, depois daquele sorvetinho gostoso, você vira para o seu cônjuge, para o seu filho e fala: você tem sido um discípulo de Cristo? A pergunta que me viria assim, a resposta seria essa: precisa perguntar? Aí eu completaria: você sabe que não, ou você sabe que sim, ou você sabe que eu não estou conseguindo. Aonde eu estou no processo de discipulado? Quem são as pessoas que você está convivendo? Qual é o nome dela? Quem são as pessoas que muitas vezes você fala assim: eu não vou numa reunião da igreja porque eu fui visitar um amigo, hoje é um dia importante de estar lá na casa dele. Glória a Deus. Sendo sal e luz do mundo. E o meu desafio e encorajamento para 2024, que nós leiamos e tentamos ver as implicações do que significa viver o sermão mais importante e completo já proferido na história. O sermão da montanha do nosso Jesus. E que ele encontre terreno fértil no nosso coração e na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.